vamos lá. O Música no Ar de hoje vai ser sobre educação musical. Nós vamos falar sobre o ensino de música na escola brasileira, porque agora, como vocês já sabem, o ensino de música é obrigatório na escola aqui no Brasil. E para falar sobre isso comigo, eu convidei a professora Silvia Luz, que é uma especialista nesse assunto, já foi professora durante muitos anos, professora de música na escola, e veio aqui conversar comigo a respeito. Tudo bom, Silvia? Obrigada por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço essa oportunidade de estar falando de um assunto que nós gostamos tanto de conversar, né, Bernadette? É a nossa paixão, né? Nossa paixão. Silvia, eu quero começar pelo seguinte, como eu falei, o ensino de música agora é obrigatório na escola. Sim. Então, fale para nós, para quem ainda não sabe bem, o que diz essa lei exatamente? Bom, essa lei, ela torna o ensino da música obrigatório nas escolas da seguinte forma. Dentro do ensino da arte, ela não é uma disciplina, ela entra como um componente curricular. Certo. Dentro do ensino da arte, que até as pessoas dizem artes, não, é arte. Dança, música, teatro e artes plásticas, né? E a música dessas quatro é a única que é obrigatória. Que é realmente obrigatória. Isso, né? Ela não é exclusiva, mas ela é obrigatória. Então ela não entra mais, as pessoas pensam assim, a música é importante da escola. Não entra apenas como ferramenta. Importante para ensinar matemática, ensinar português. Ela tem o seu conteúdo próprio. Certo. E é esse conteúdo próprio que nós precisamos descobrir e levar para o nosso país todo, para o Brasil todo. Que música é esta que nós vamos ensinar nas escolas? Que as pessoas ficam com dúvida, né? Agora a música é obrigatória, vão aprender a tocar flauta, vão aprender a tocar violão, vão aprender a tocar piano, daí na escola não tem os instrumentos, e a pessoa pensa, e agora? Como é que a gente Exatamente. faz? Então, isso é uma consequência. Então, a gente sempre fala, vamos musicalizar a escola. Então, quais são as PCNs da música? Então, a gente sempre soube que isso ia acontecer, porque nos outros países, na Europa, nos Estados Unidos, tem a música no currículo, lógico. E semanalmente, né? Quer dizer, semanalmente. Então, essa já tem sido uma realidade no Brasil, né? Então, nós estamos vendo, assim, resultados maravilhosos de pessoas que estão levando bem a sério o ensino de música mesmo, né, dentro da escola. Isso, buscando recursos. Buscando recursos. Porque você era professora, eu sei que você foi professora durante muitos anos na escola, professora de música. Sim. E de repente você passou por uma outra área, que é a edição de material didático de música para ser levado para a escola. O que te levou a, digamos, migrar, digamos, dessa atividade, né, como professora para essa atividade editorial, digamos? Porque eu sempre trabalhei com a educação musical e eu sempre senti essa importância. Tanto que mesmo com a minha formação em música, eu sentia que teria que ter o curso de pedagogia para poder entender qual que é a proposta política da escola. Como deixar a música confortável para ser adotada dentro de uma sala de aula. Então, são estudos de anos que a gente fez e, com isso, nós fomos encontrando profissionais que também tinham essa mesma paixão. Pessoas fortes, e aí nós fomos desenvolvendo com pesquisas para poder trabalhar no departamento editorial, hoje que eu trabalho no departamento editorial, justamente para ver músicas com qualidade, né? Nós não podemos banalizar o ensino de música, a gente lutou tanto por isso, né? E agora, não é pôr musiquinha na sala de aula, pegar qualquer coisa e tocar e cantar, isso não é educação musical, não, né, Bernadette? A gente quer uma educação musical de verdade, né? De verdade. De verdade. Exato. E daí, então, você, nessa parte editorial, vocês desenvolveram, digamos, todo um material didático que vai do 1º ano ao 9º ano do ensino fundamental, é isso? Exatamente. A gente trabalhou primeiro no Fundamental 1, com experiências. Então, experiências práticas de sala de aula que funcionam, que funcionaram, que são de sucesso. Então, vamos colocar isso para compartilhar com outras pessoas. Claro. E aí, isso tem acontecido e o Brasil inteiro nós estamos tendo a oportunidade de levar, né, esse material. Isso, que a gente diz assim, em cada escola que nós estamos chegando, né, com o material, que estão adotando, eles adotam o material. Que é, digamos, um programa de educação musical, né, que você sempre fala. A gente sempre fala, a gente não vende livro na nossa editora, nós estamos compartilhando um programa de educação musical. Então, a gente faz formação de professores, a gente faz capacitação. Tem sido extremamente gratificante essa troca e ver que tantos professores bons fazendo trabalhos tão sérios
e com um pouco de referência. Criativos, né? Criativos, por quê? Porque esse é um diferencial, eu diria, que você mesma tem. Quer dizer, você não está trabalhando numa editora somente como editora. Quer dizer, você tem toda uma bagagem musical e todo um interesse educacional que te leva a esse trabalho na editora, né? Esse que é o diferencial. Esse é o diferencial porque nós vamos vendo as necessidades. Precisa criar mais caderno de atividades? Vamos fazer caderno de projetos? O que os professores estão precisando, O que os professores estão Então, precisando? se vocês fizeram essa coleção que se chama A Magia da Música. Isso. Nós desenvolvemos... É para os 5 primeiros anos. Exatamente. Do primeiro ao 5º ano. Então, nesta coleção aqui, foi bem difícil definir o que nós íamos colocar de música, de conteúdo musical, porque a gente fez uma proposta transdisciplinar. Então, a gente vê o que o primeiro ano tem condições de fazer em termos de registro, qual que é a idade certa, qual que é a idade certa de pesquisa. Então, de assimilação até, né, dos conteúdos. Exato. Então, qual é a melhor idade para trabalhar a criança, a audição para uma orquestra, com instrumentos verdadeiros, visitar a orquestra. Isso a gente faz em todos os anos, né? Do primeiro ao nono, até ensino médio. Isto é um material didático, quer dizer, é um material que o aluno também vai ter o seu livro, o seu caderno de atividades, que nem é feito em qualquer outra disciplina, não é isso? E a gente sempre fala, isso aqui é um diário, como se fosse um diário. Diário da minha aula de música. Então, hoje eu aprendi sobre orquestra, eu descobri que os instrumentos de cordas, né, são diferentes dos instrumentos de sopro. Então, é como um diário. Então, por que o material do aluno? Porque ele tem, além de tudo, qual é a matéria-prima sonora? É o som. Então, ele tem o seu próprio CD. Ele ouve com a sua família, ele ouve com seus familiares. Ele vai brincar, ele vai jogar, ele vai ouvir, né? E ele vai compartilhar. E é essa energia que ele traz para a sala de aula, que faz com que transforme, muitas vezes, uma escola, porque começa a ter o ensino de música, a gente começa a sentir aquela energia. Eles tocando nos corredores, eles cantando na administração, na secretaria. E você começa a ver aquela música. As escolas têm recebido isso de maneira muito positiva, me parece. Muito positiva, muito positiva. A gente tem, por exemplo, tem alguns exemplos. Escola Albert Sabin de São Paulo, coordenadora, mestrado em música, né, a Dioneia, e quando conheceu o material, ela falou, meus professores são maravilhosos, mas eles são muito ocupados, né, e eles concordam, eles devem estar me ouvindo na reportagem, e hoje eles são os que assinam embaixo, né, a referência que foi, como foi gostoso poder pegar uma pesquisa pronta que veio ajudar, né, a gente sempre diz assim, nós não vamos substituir o teu trabalho, o que nós queremos aqui é trazer uma pesquisa e auxiliar o trabalho do professor. Como eu fui professora, anos e anos, e eu sei o que agora nós vamos ensinar e agora... Como é difícil, né, você organizar aquele ano inteiro de todas as turmas. Isso. Quer dizer, e tendo um material pronto, realmente facilita a vida do professor. E você sabe que eu fui até uma escola aqui em Curitiba, a Escola Cidadã, que já está adotando esse material, e eu fui conversar com a coordenadora, a professora Cláudia, sobre essa adoção do material. Vamos ver o que ela tem para nos dizer a partir do instante em que a escola começou a trabalhar com esse material didático. Vamos ver o que ela nos diz? Por que vocês resolveram adotar um material didático, né, que já tem, digamos, uma orientação aqui na escola, na área de música? Porque, assim, o trabalho que a professora tinha, visto que é uma disciplina onde a professora teria que elaborar todo o conteúdo para todas essas séries, dava bastante trabalho. Claro. Então, eu pensei na facilidade do trabalho da professora, em adotar um material para nortear o trabalho da professora. Né? Então, adquirindo esse material, a gente percebeu que durante o ano ela já sabe o que ela vai trabalhar com cada grupo. Então, o único trabalho que a professora tem é de dividir os conteúdos por trimestre. Então, isso facilitou bastante o trabalho da professora. E facilitando o trabalho da professora, ela tem mais tempo de trazer aulas mais criativas, né? Enriquecer as aulas. Você, né? como coordenadora, você sentiu alguma diferença, digamos, desde o momento em que foi adotado esse material didático, né? Para nortear o trabalho de música? Eu percebi algumas diferenças, sim. Eu percebi diferença, assim, no trabalho da professora. Eu senti que ela ficou, assim, mais tranquila, porque tendo algo a que se apegar, né, um material que norteia o trabalho dela,
Então, assim, ela pôde criar mais, trazer aulas mais elaboradas, por exemplo, dentro de conteúdos que o livro traz, ela pôde criar, por exemplo, visitas a rádios, por exemplo, onde as crianças podem fazer aula extras. Certo. E antes do material, ela ficava muito preocupada em criar conteúdos, né? Buscar o que vai ser trabalhado com o 5º ano, com o 4º ano. Então, dá pra gente ver que nessa escola, quer dizer, facilitou muito o trabalho da professora, né? Sim. Quer dizer, eles adotaram um material que deu um direcionamento, como ela falou, para aquilo que a professora vai fazer e permite que a professora faça outras atividades, né, que enriqueça essas atividades que já estão propostas aí nesse material. O que a gente tem recebido retorno, que foi um investimento que a gente fez, é no planejamento. Então, as coordenadoras, as diretoras das escolas, no que elas estão felizes e gratificadas. Por quê? Elas têm como acompanhar, elas veem a variedade do 1º ano, o 2º ano, a linguagem do 5º ano, do 4º ano. Então, esses diferenciais, porque o professor, com todas essas pesquisas, é bem diferente uma aula da outra. Bem diferente. E a diretora, dentro do acompanhamento, a coordenação, consegue acompanhar. Consegue. Você viu, né? É. Então, quer ver, a professora de música dessa mesma escola também deu um depoimento dela a respeito do material. Quer ver? Professora Valesca, você começou a trabalhar com esse material Magia da Música esse ano. Sim. Você notou alguma diferença? O que isso trouxe para você, né, desde que você começou a trabalhar com esse material? Então, para mim trouxe um diferencial muito grande, que foi o direcionamento por turmas, né, de uma atividade sequencial, onde eles vão começar no 1º ano, um conhecimento, uma introdução musical, e fechar lá no 5º ano com todo né, vai ter toda uma estrutura, um segmento. Então, eu não tenho mais aquela minha preocupação que eu tinha antes. Quer dizer, facilitou a tua vida. Facilitou a vida, eu tenho um direcionamento, eu foco, né, que eu tenho um segmento do livro e eu trago só as atividades de apoio, Certo. que são as dinâmicas, os materiais para eles trabalharem a música propriamente dita, cantada, tocada, uma estimulação. Em sala de aula. Isso. Você notou nos alunos alguma diferença desde que eles começaram a ter um material didático de propriedade deles, digamos, né, que eles podem levar para casa, o caderno? Sim, porque daí o que acontece? Eles trazem pra gente perguntas, né? Eles querem saber mais do que tem ali no livro. Depois do Mi, o que tem? Como que é? O que é a escala? Eles querem ouvir, eles querem sentir. Então, Porque eles folheiam o livro em casa, né, isso, provavelmente. Eles ficam, quando é que a gente vai fazer essa atividade aqui, né? Por que a gente não pode pular para essa agora? Aí tem que explicar, tem toda uma sequência, né? Mas tem trazido para eles, despertado muito Interesse. muitas Quer dizer, tem trazido mais motivação até Isso, mais motivação. para as aulas de música. Sim. E dentro da sala de aula, teve alguma diferença assim que você notou ou não? O que eu tenho notado é que eles, cada vez mais, eu não preciso me preocupar. Gente, silêncio. Começou a tocar música, começou um batuquinho com um elemento sonoro, eles já estão prontos. Estão prontos, eles estão atentos naquilo e deslanche. Então a gente pode perceber que a professora está muito contente com o material, né? Porque, claro, facilitou bastante a vida dela ter, né, já uma orientação, um conteúdo a seguir, né? E assim como vocês têm o Magia da Música de 1º a 5º, tem o Música em Ação, que é de 6º a 9º, né? Que nós vamos falar agora na sequência, né? No 2º bloco, porque antes disso eu quero mostrar um pequeno momento de uma aula que nós fomos lá na escola, gravamos, da professora trabalhando com seus alunos. Ela fez esse pequeno momento, nós gravamos do 1º ano e também do 3º ano. Então, antes de irmos para o 2º bloco, vamos ver um pouco da atividade das crianças. Já voltamos. Então, crianças, a gente vai trabalhar os ritmos brasileiros, tá? Com o samba do milho, certo? E quem sabe dizer o que é isso que a gente usa aqui? A tampinha da garrafa PET com um palitinho de churrasco, ele faz qual instrumentinho? Quem lembra? Não! É o tamborim! Muito bem, Sara, é o tamborim, né? Como que é o nome disso que a gente balança? É um chocalho! Como mais a gente pode usar? Batendo, né, Matheus? E qual que é o nome desse instrumento que a gente bate? O tamborzinho, né? Ótimo!
gostam da aula de música? Sim! Lara, o que você mais gosta da aula de música? Dos instrumentos. Dos instrumentos? Agora, nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre o material referente ao ensino de música na escola de 6º a 9º ano, que se chama Música em Ação, também produzido pela editora Ludo, da professora Silvia. Como eu também sou uma das autoras deste material, Música em Ação, então acho que a nossa conversa vai ser mais um diálogo e menos uma entrevista. Isso mesmo. Porque eu vou interagir talvez um pouco mais. Então, Silvia, esse material que nós produzimos, né, ele tem 4 volumes, né, que pode ser usado tanto para 6º, 7º, 8º e 9º, como também Para o ensino médio. para o ensino médio. Isso foi uma coisa que nós, desde o começo, quando nós fizemos a proposta e estudamos a proposta, primeiro qual a escolha do nome, e daí um dia foi bem interessante, porque nós tínhamos muitos nomes, e aí, mas tem que ser algo assim que a música em ação. Daí surgiu o nome. O nosso produtor falou assim, é música em ação, é música em ação, daí não tem um outro nome. E realmente o material, a base dele todo, né, está na prática musical, quer dizer, levar realmente a criança, o adolescente, o jovem a fazer música na escola, enquanto ele está aprendendo os conteúdos musicais, ele está fazendo e está criando, né, porque essa também é uma das bases de todo de toda essa proposta, né, de criação musical. Aqui mesmo eu abri numa página que é de criação de trilha sonora. Né? E eles estão adorando trabalhar aqui. Porque eles veem os filmes, né? Então a gente tem que pensar assim, a música como um produto, né? A música como um produto. Então, onde na você sociedade, vê? que Na interage, sociedade. né? É nos desenhos animados, é no cinema, na televisão. Então, puxa, mas então eu posso também trabalhar na televisão, nos desenhos, eu posso criar, né, trilhas sonoras. Fazer música. Então, que uma das preocupações que nós tivemos, né, nesse material foi de fazer uma coleção muito atual, né? Que fosse realmente ao encontro dos interesses dos nossos alunos. E tirar um pouco, né, Silvia, aquela imagem de que música é uma coisa lá longe, das orquestras, daqueles músicos que tocam aquilo num concerto que a gente nunca vai ver, né? Quer dizer, é trazer a música para perto, é perceber que a música está no nosso dia a dia, né? E outra prioridade que nós demos sempre, né, nos nossos materiais é quais são os recursos? Sons do corpo, explorar o nosso instrumento musical. Nós nascemos prontos de fábrica, né? Então, o nosso corpo é o instrumento musical perfeito. Ele é. Então, vamos explorá-lo. Faz sons vocais, sons com o corpo, batendo, né, com as mãos, pernas e tudo mais. Os objetos do cotidiano, né? Vamos trabalhar papel, sacola, latinha, o que for que produza som para fazer criação. Né? A gente sempre comenta, não é apenas para fazer um acompanhamento, mas para criar, né? Para criar, para fazer música de verdade, né? Música criar. Boa. E a partir da hora que eles começam a criar, eles começam a crescer. Agora nós estamos falando bastante sobre os alunos, né? Vamos aproveitar e dar uma olhadinha. Nós somos numa outra escola, a escola Tistu, aqui de Curitiba também, ver o que os alunos estão fazendo, né, em cima deste material, Música em Ação. Vamos dar uma olhadinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor. 1, 2, 3, 4.
uma graça, né? A gente Uma vê essas crianças fazendo música assim na escola e o professor também bastante à vontade, né? Demais, demais. É. Agora, vamos falar então, ó, nós falamos bastante das crianças, vamos falar um pouco do professor e do material que ele vai ter. Quer dizer, além do livro do aluno, tem o livro do professor com todas as explicações que ele precisa para desenvolver esses conteúdos e ainda tem um livro que é, digamos, de uma fundamentação teórica que foi escrito pelo grande e renomado maestro Júlio Medalha. Que é uma honra para nós, né? Temos o nosso parceiro de trabalho, temos uma pessoa tão importante quanto é o maestro Júlio Medalha e um dos livros escrito por ele mesmo, né? Que traz essa contextualização e a história da música com ilustrado, maravilhoso. É, maravilhoso. Quer dizer, tudo que está aqui, né, de alguma forma ele retoma, né, ele faz uma dissertação aí em cima da música em diversas épocas, né, aqui no Brasil e fora daqui. Para né? fundamentar, né, o trabalho do nosso professor. Para fundamentar o trabalho do professor. E agora, Silvia, nós fomos lá no Tistu, como vocês viram, e eu quero ouvir o que a professora, a diretora da escola, nos fala a respeito da implantação da música, porque no Tistu eles conseguiram colocar, a partir deste ano, 1 hora de música no currículo escolar. Vamos ver o que ela nos diz. Professora Sandra, o que levou a escola a adotar a música no seu currículo, tendo então 1 hora de aula de música por semana? A importância que nós demos e damos a essa disciplina, né? Nós já tínhamos educação infantil há 35 anos, trabalhávamos com a música na educação infantil e quando fundamos o ensino fundamental, já ficou previsto na nossa proposta pedagógica, na nossa grade, a aula de música como uma das linguagens, né? Para que as crianças possam realmente aprender e desenvolver também nessa linguagem musical. Porque antes vocês tinham, digamos, a música dentro da disciplina de artes. Agora, a partir deste ano, você conseguiu implantar 1 hora de aula de música por semana. Foi difícil adaptar o currículo para isso? Não foi pela necessidade que nós sentimos de entrar com a linguagem musical, porque e com um professor especializado, né, na disciplina na área de música. Sempre demos muito valor para a educação artística, né? O nosso professor, apesar de trabalhar de uma forma bem contextualizada, era um professor especializado em artes visuais, então nós achamos que estava havendo necessidade mesmo de priorizar também a música para que a gente pudesse fazer um trabalho realmente contextualizado. Isso, até porque agora é lei, né? Obriga, e também obriga o ensino de música. Exatamente. E qual tem sido a receptividade das aulas de música, tanto da parte dos pais, quanto dos alunos e até dos professores? Veja, nós até tivemos alguns momentos em que pensamos assim, a aula de música, ela não pode, a gente refletiu bastante sobre isso, né? Ela não pode servir como um momento só de descontração e brincadeira. A criança realmente tem que adquirir conhecimentos dentro dessa área, né? E ela tem que ajudar a criança a se desenvolver. Então, houve um pouco de dificuldade para encontrar professores realmente preparados para fazer esse trabalho, mas acreditamos que estamos agora num caminho certo, né? Com um material que direciona o nosso trabalho também. Vocês gostam da aula de música? Sim, adoramos. Adoraram? Adoram a aula de música? O que vocês têm feito na aula de música? A gente cantamos, a gente tocando, a gente diverte. É bacana de fazer? Sim. Muito. Quando a escola realmente vê a importância do ensino da música, ela acaba se organizando e consegue colocar no seu currículo, né? Exatamente. Essa importância que a gente sempre fala, né, a música como componente curricular. Então, as diretoras, as coordenadoras, o nosso discurso é que todas tenham esse mesmo exemplo. Se ainda não tem aula de música, vamos colocar um horário, 50 minutos, 40 minutos por semana. Vamos organizar a nossa grade horária. Porque vou dizer, a prática musical desenvolve a criança, né? O indivíduo, o adolescente. Quer dizer, além de você desenvolver habilidades, né? Motoras, intelectuais, afetivas até, Exato. né? Quer dizer, a música também é uma maneira de, quem sabe, até conduzir para uma carreira futuramente, ou de trazer um lazer agradável, Sempre né? nós falamos. Saudável. Isso. Então, nós sempre falamos. Nós vamos ter aqui melhores médicos, melhores engenheiros,
melhores políticos como Dom Pedro I, né, que ele fez a independência do Brasil e ele mesmo criou a música, né, da independência do Brasil. Então nós vamos ter melhores profissionais e por que não termos músicos profissionais fazendo trilhas de filmes famosos? Produzindo músicas, entre né? esses nossos alunos, né? Porque na verdade o que a gente quer, o que vocês querem e o que eu quero também, na verdade é trazer a música como um elemento vivenciado pelas crianças, pelos nossos alunos, né? E com a importância que ela merece ter dentro da escola. Dentro da escola. Né? Que é um direito nosso aprender a música na escola. Então nós estamos vivendo esse momento histórico no nosso país e nós temos que lutar por esse momento histórico. Isso, para que essa música seja levada para a escola com qualidade, né, de uma maneira saudável, agradável e que todos possam compartilhar dentro e fora da escola. Silvia, eu quero agradecer muito a tua presença aqui. Obrigada. Pena que o nosso tempo é curto, a gente teria muito mais coisa, né, para conversar. Sim. E dizer que esperamos que vocês tenham realmente aproveitado e que você, que é professor, que é diretor de uma escola, que está nos assistindo, que está nos ouvindo, reflita e coloque a música na sua escola. Até o próximo Música no Ar.